Ótima tarde, pessoal. Bom dia! Boa tarde! Boa Boa tarde! tarde. Normalmente eu faço live à tarde, por isso eu acostumada a dizer boa tarde. Bom dia, quer Ótima. dizer. Que isso, que chique, cheio de energia, disposição. Como é que tá essa força aí, desse outro lado aí do país? Como é que é isso? Do lado do país, não, do outro lado do oceano. Pois é. Privilégio. Fala pro pessoal, de repente, não te conhece, de onde você está falando conosco. Olha, eu tô hidratando também. E quando falaste assim, meu Deus, ele preveu o que eu tava fazendo. Eu tô um pouquinho triste que eu tô sem filtro. Não sei o que Ah, aconteceu, meu filtro bugou. não Não sei, o precisa, não. telemóvel bugou. Beleza natural aí, não precisa nem de filtro. Tá espontânea, Não tá? sei. Estão me vendo porque deu um Agora bugzinho travou um pouquinho. agora. O que aconteceu? O seu filtro aí congela? O que ele faz? Não, não congela. Deu uma coisa, tô sem filtro. Não. Você pode vir natural, beleza natural aí tá resplandecendo. Tá ofuscando aqui o lado de cá. Chama de novo porque ficou estranho, tá estranho. Chama de novo. Ok? Vou sair. Só um momentinho, pessoal. Mulheres têm dessas coisas, né? A estética. Vamos lá, quando você aparecer aí, deixa eu ver você. Cadê você, Helena? Tentando te achar aqui. Vou te acionar. Não tô te vendo. Onde você está? Que não responde. Por que eu não tô te achando aí? Adicionar. Veja se está chegando. Parece que agora vai. Hey, pessoal. Helena Ei, conectando. Opa! Ah, show. voltei. Ótimo. Que bom. Estava me sentindo solitário, abandonado. E aí, Não, eu pessoal? vim te fazer companhia agora. Ah, que ótimo. Seja bem-vinda. Prazer estar falando com você. Obrigada. E hoje vamos estar falando um tema muito interessante, né, Helena? Questão sobre caráter. A gente vê que você Olha, está já vamos avisar que isso é um pouco, não é pesado, mas é um pouquinho. É pesado. Ele fala que não é tanto, mas eu acho que é um tema que a gente tem que abordar de uma maneira bem, porque isso aqui é um pouco pesado, porque algumas vezes a gente não faz isso. E supostamente deveríamos fazer. Aham. Sabe que você tocou numa questão interessante, né? Porque eu também me peguei pensando, refletindo sobre isso, que é uma coisa que a gente não dá muita importância, não para refletir, né? Sobre a questão do caráter. Construir isso, né? Planejar isso, montar isso. Uma vez que o caráter ele não é uma coisa que você já nasceu com ele, você vai construindo, né? Você vai montando ao longo da sua vida e vai fazendo a sua arquitetura ali para que você desenvolva um bom caráter. Só que a questão é essa, se você não para analisar a importância do caráter na sua vida, como é que você vai montar um bom caráter se você não para analisar como é que está o seu caráter? Como é que estão as suas situações, sua vida, né? sua lida, né? Como é que você vai se constituir se você não para perceber o que você precisa se constituir? E o caráter Na está dentro verdade, disso. não é só sobre isso, mas sobre tudo da nossa vida a gente não planeja. A gente não fica pensando, por exemplo, não fica pensando na nossa personalidade. Por acaso, eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu fazia, eu sempre via como eu fazia ou tentava melhorar a maneira que eu agia. Mas nem Uhum. sempre as pessoas são assim, nem sempre a gente faz isso. Mas também nem sempre, não é só sobre o caráter, a gente vai entrar sobre o caráter hoje, mas sobre todas as áreas a gente não pensa muito sobre isso. E é por isso que algumas vezes a gente é. Peraí, agora deu uma branca da palavra. A palavra. Somos alienados. Somos alienados a todas as situações que acontecem, porque a gente só deixa acontecer e não planejamos ou não pensamos muito sobre isso. Sim, a pessoa, com certeza, a pessoa fica bem alienada em cima disso e é difícil depois, né, ela fazer essa separação e não consegue perceber que ela está alienada, né? Até que alguém venha, fale e ela também aceite a opinião dessa pessoa para perceber que ela estava alienada. Ou pelo menos tentar conhecer esse conhecimento e saber o que é alienado, ou tentar, tipo, pelo menos procurar, porque as pessoas não sabem realmente que estão alienadas. Queria Sim, pedir duas coisas.
Quer dizer, agora já tá melhor. Por causa da câmera. E também afixa, alguém coloca caráter para saberem o que que é o assunto da live. Consegue afixar, é só segurar o comentário e depois já fica fixado. Vamos ver se a galera. Vamos ver. E pronto. E vamos continuar conversando sobre isso. E tu falaste que também ia fazer umas perguntas para as pessoas, para elas pensarem um pouquinho sobre isso. E eu também tenho umas perguntas para colocar mais futuramente. E eu gostaria muito da interação vossa, com que vocês compartilhassem conosco o que que vocês acham sobre isso. Quer dizer, podem até. Isso. Eu posso fazer pin? Não, eu não posso fazer pin, não. Tem que ser você fazer o pinzinho, colocar o pinzinho. É só você clicar no comentário e pronto, não fixou. Vamos. É só clicar no comentário e depois vai aparecer umas opções e coloca pin. Pra fixar também. Pronto. Continuando. O que que é o caráter? Alguém sabe o que é o caráter? Fixa. Calma, gente, calma. Ele ainda tá aprendendo como se Pois faz. é. Calma, gente. Uma coisa de cada vez. Cara, peraí. Vamos lá. Cadê a ideia? Ele não tá dando certo. O que ele fala? PIN? Sim, pin. Ou fixar. É, esse aqui não vê não, vê não. Tá indo. É o que Não, cara. somos. Nossa, que comentário massa que tá aqui! Amei esse comentário. Nada de ser... Caráter é o que somos quando estamos sozinhos. É verdade, quando a gente tá com alguém, a gente não é o que que a gente aparenta ser, Não, mas no nosso pensamento a gente realmente é o que que a gente. Pronto, o nosso caráter. sabe? Pronto, pronto. E, Isso aí. acho que deu. Agora acho que deu. Vou até tomar água agora pra. Vamos lá. Mas olha o comentário que colocaram aqui. Caráter é o que somos quando estamos sozinhos. Que é exatamente isso. Só que a gente, caráter é o conjunto de personalidades. Foi Conjunto do muito que a bom, gente, tudo que a Glaucio. gente é. Caráter é uma essência que não pode faltar no ser humano. Sim. Na verdade, não, são os valores e tem duas coisas, que é os valores e os princípios. E a gente vai aprofundar melhor sobre isso, mas os princípios é exatamente princípios são os princípios universais, que a gente sabe o que é certo e errado, só a gente não pratica. Quer dizer, quando a gente é criança, a gente não sabe muito bem isso, mas a gente depois aprendeu e sabe o que é o certo e errado, o que é um princípio. O valor é o que a gente leva para nossa vida e o que a gente realmente utiliza esses princípios. Quer dizer, o princípio pode ser princípio, mas a gente não utiliza, então não é o nosso valor. Uhum. É, essa questão que você falou de valor é interessante porque é subjetivo, né? O valor vai de cada um, né? E baseado nessa questão do caráter, achei interessante a definição do caráter ali, né? Aquilo que a gente é quando não tem ninguém perto da gente. Isso, eu também compactuo dessa ideia de estar definindo caráter em cima disso. E conforme a gente vem estudando, vem percebendo que o interessante é a pessoa montar o seu caráter, né? Tendo seus valores, como você mencionou, fazendo a junção em cima desses princípios, como você disse, que são universais, né? Porque aí você consegue montar um caráter forte, por ser algo universal. Porque por ser universal, subentende que é coisa boa. Você não vai montar algo universal que seja maléfico. E quando você ancora seus valores dentro de algo que é um princípio universal, você começa a se constituir de um caráter muito forte, muito rico, dentro de um campo que é universal. E aí os seus valores vão sendo montados em cima disso e valores que vão definindo as suas escolhas para as coisas na vida, né? Por exemplo, as pessoas perguntam, mas o que é valor? Às vezes é mais fácil você dar exemplos, né? Aquilo que você acha importante hoje na sua vida. Pô, tem gente que gosta de prefere ficar vendo um filme do que sair. Tem gente que prefere sair do que ficar vendo um filme. Para um ou para outro. Quem ficou em casa vendo um filme? Para ele, um valor é o momento dele de ficar vendo filme. Para outros, um valor dele é social. Então, assim, é subjetivo, né? Essa questão do valor, né?
Exatamente. O Coisa de Valor também eu gostaria de mencionar um pouco sobre isso. Também algumas vezes é sobre temos valores errados. Tem tanto valor positivo quanto negativo. Claro que o princípio que a gente já falou é uma coisa universal que ele está explicando, mas o valor, algumas vezes a gente acha que o valor é muito, mas já o nosso valor é sempre bom. Mas não é sempre assim. Tem coisas que a gente acredita fiamente que aquilo é bom, mas não é. Não é realmente bom e estamos tendo crenças limitantes. E eu gostaria de dizer uma frase que é muito importante, que eu acho muito interessante, que vocês saibam que as gangues, elas têm um valor muito mais forte do que a própria igreja. Tem valores muito mais fortes, porque se perder e não fizer aquilo ali, morre, realmente morre. Eles têm que ser muito fiéis àqueles valores. Enquanto, se for da igreja, tem várias coisas também da igreja, eu não quero me aprofundar muito, porque também isso é um ponto muito frágil e a gente não vai falar muito sobre isso. Mas algumas igrejas também ensinam algumas coisas, estão na Bíblia, mas depende também da nossa compreensão àquilo. Mas também são valores. Tem vários tipos de valores diferentes e eu espero que a gente escolha valores certos para nossa vida e vemos como beneficiar o outro de uma maneira boa. Pronto. É mais ou menos isso. E acho que a gente até entrou para o início de live, a gente até entrou arrasando com todos esses conteúdos. É, você vê que uma coisa vai puxando a outra e faz a gente refletir muitas coisas, né? E eu acho interessante isso, esse tópico que você começou a destrinchar, porque nós começamos com caráter, princípios e valores. E são coisas que a gente ouve assim, de modo corriqueiro. Só que a gente não para analisar, né, o que, que é isso. Né? Você não dá aquele momento assim, pô, o que, que é valor, o que, que é um princípio, o que, que é um caráter, para você começar a entender e ver a importância disso na sua vida. Como que isso faz a diferença na sua vida, né? E quando você começa a refletir, a perceber e a entender a importância de saber mexer com isso, de saber se reestruturar e montar o seu caráter, porque, como disse, o caráter, você já não nasce assim, você nasce, você vai ter o caráter. Não. Ele é construído, né? Ele vai se desenvolvendo e você pode vir agregando em cima disso. Então não é uma coisa assim engessada. Você chegou, você começou a perceber, você quer montar mais qualidades, vamos dizer assim, para você, ótimo, positivamente, legal. E você vai construindo isso, de tal forma que isso faça parte de você, da sua essência. Né? Como diz uma definição do caráter. É uma definição grega, me parece. Que caráter ele é uma marca. É uma marca, né? Não sei se é do latim que vem isso, não me recordo aqui especificamente. Mas é registro de uma marca que você tem. Tem origem grega, é uma marca gravada, é um carimbar de alguma coisa. Sim. Esse é o significado de caráter, por causa dos gregos, pronto. Também pesquisei sobre isso. Ah, menino, muito bom. É isso aí. Então, olha só, é um registro que você deixa, né? Então as pessoas começam a te identificar. Aquilo que você começa a apresentar são registros que você vai passando para as pessoas baseado naquilo que você vem se constituindo. E às vezes, se você não parar para perceber o que você está transmitindo, a marca que você está deixando para as pessoas, você dificilmente vai se reestruturar, se reelaborar, querer agregar outras coisas para você, de tal forma que isso faça você crescer na vida, você se tornar uma pessoa melhor. E esse é um dos propósitos nossos enquanto mestres da mente, né? Fazer as pessoas pararem um pouco, refletirem e montarem ou se reestruturarem de um modo muito melhor. Só que agora entendendo o que elas estão fazendo, para que monte um caráter mais admirável, não sei, ou mais sustentador, ou mais ousado, depende do que ela quer. Vou ser mais específico. Por exemplo, no meu caso, para você entender, os demais convidados aí. Eu não tinha uma facilidade para dar palestra, para dar aula, enfim. Até que eu tive, no primeiro momento, um chamado para fazer isso. E fui. A cara e com a coragem fui. Só que nisso aí foi difícil, foi desafiador, porque você começa a gaguejar, você começa a transpirar em excesso, as, as, as ideias vão sumindo, você vai se perdendo em cima disso. Mas eu comecei a gostar um pouco daquilo e comecei a vislumbrar outras pessoas que davam palestras e comecei a perceber aquilo. Poxa, aquele dá mais ênfase, aquele brinca mais, aquele se solta mais, gostei do estilo dessa pessoa. Então eu comecei a perceber isso e comecei
tentar trazer para mim essas características que eu achei interessante dessa pessoa. E às vezes, quando eu ia dar outras palestras, eu tentava fazer esse apanhado que eu achei interessante. E de tanto praticar, chegou um ponto que isso começou a ficar comum para mim. Eu consegui trazer isso para a minha essência. Ou seja, isso se constituiu dentro de um caráter que eu consegui montar. Ou seja, ficou uma marca. Hoje, para mim, é tranquilo. Às vezes está numa sala de aula, se precisar dar uma palestra. A forma como eu vou representar, isso para mim ficou tranquilo. Ou seja, eu construí, de certa forma, um caráter de coragem, se eu posso dizer isso, de enfrentamento. Ou seja, passa a ser uma característica minha, um enfrentamento em relação ao público, aos olhares, porque o olhar começa a te incomodar, já começou a ser natural para mim. Ao passo que outras pessoas já não Isso têm. vira tudo num, porque isso transforma. Porque a gente tem um caráter, mas se a gente quer mudar, a gente pode mudar. Claro que tem que ser lentamente, porque isso também foi inserido desde que a gente foi criança. A gente olha ao nosso redor, desde as pessoas, todos os valores foram transmitidos por alguém. Não foi a gente que inventou algum valor. A gente e os princípios também foram dizer assim, isso é honesto, isso é desonesto. Foi ensinado pra gente. Também a gente não tem que descobrir, não tinha como, sendo criança, de saber o que é bom ou mal. A gente não tinha saber como que era isso. Por isso, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e vai descobrindo através de outras pessoas. Vamos aprendendo pelo pai, pelos professores, qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, a gente aprende. Por isso temos que tomar cuidado, porque a gente é influenciado por essas pessoas. E nem sempre o que aquelas pessoas influenciam a gente é realmente o que é. Por exemplo, crianças que depois transformam em caráter. Como assim? Como assim, Helena? Por exemplo, alguém diz pra gente que ter muito dinheiro são só pessoas que são gananciosas. São pessoas gananciosas e que não ajudam os outros. A pessoa não vai querer ser rica, certo? Mas foi uma coisa que foi ensinada para a pessoa e por isso ela queria ser honesta. Então, ela tem honestidade, mas ela também ficou com umas características de não querer além dela. Não ter coragem. Porque a pessoa fica sem coragem para determinadas coisas, por exemplo, para poder conseguir mais, para ter mais coisas, porque foi implantado. E foi também dito para ela, dizer, viver assim tá bom, não é necessário ter mais. E a pessoa não fica com essa. A gente pensa que é ganância, mas não tem, algumas pessoas não têm ganância, elas só querem mais do que aquilo que elas têm. Então, por exemplo, eu não preciso ser uma pessoa gananciosa. Não precisa ser ter gananciosa para poder ter mais coisas. É só ter. Agora falta uma palavra. Ter querer mais. Ser uma pessoa que queira mais. Ambição. Ambição, exatamente. Ambição. Uma pessoa ambiciosa. Isso não quer dizer que seja mal. Ambição é ter querer mais do que aquilo que tem e pode ajudar os outros com aquilo. Não quer dizer que seja uma coisa má. Uhum. Justamente. Acho que estamos entrando num patamar bem bom. Depois a gente tem que controlar o horário, porque eu também quero fazer umas perguntas e eu queria que vocês respondessem claramente para mim. Mas primeiro a gente vai aqui já desmistificando algumas coisas, entrando em algumas partes, e depois a gente vai fazer essas perguntas. Uhum. E vamos fazer essas perguntas, vocês respondem aqui, mas acho que eu tava pensando, agora veio uma ideia assim, a gente fazer as perguntas e as pessoas que querem responder no anônimo, abrir uma caixinha de perguntas, se estiverem interessados. O que vocês acham? Fica à vontade, né? Se sentirem à vontade, né? Manda bala. Vou mandar pra gente aí, aproveita e aperta o coraçãozinho aí. Dá um coração pra galera aí. Manda um coração que o Insta vai receber Falaram aqui uma coisa muito importante. Intrepidez, que não é ganância, é força, querer ter mais. Intrepidez, almejar. Sim, questão forte. Então, algo a ser constituído dentro do caráter da pessoa, né? Montar essa questão do caráter. E é muito comum, né, Helena? As pessoas também. São conceitos, às vezes, muito próximos para as pessoas conseguirem definir, como você disse. É um tema pesado, profundo, porque às vezes a pessoa fica assim: caráter, personalidade. Caráter, personalidade. Como é que é isso, Sim, né? tem essa dificuldade de distinguir os dois, exatamente. Justamente. Como é que fica isso? Caráter, personalidade, um é o outro, um é o outro. Então, assim, depende muito da corrente pensante, depende muito da literatura, depende muito de quem a pessoa segue. Mas, para mim,
que eu vislumbro? Que o caráter, como já mencionado, ele é algo que é o que você é na essência. É como você chegasse em casa e tira sua máscara. E é você com você mesmo, ali você percebendo o que você pensa, o que você sente, como é, como é que você reage, o que você Como estão sendo agora, né? Como estamos sendo agora. é isso aí. Então é você com você mesmo. Quando você sai para a rua, para a sociedade, para os seus papéis diversos que existem, você, de certa forma, coloca uma máscara. Não falsidade, são papéis. E aí surgem as personalidades, né? Persona, um personagem. Então, enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto funcionário, enquanto São coisas que a proprietário. gente é naquele momento, mas não quer dizer que a gente sempre seja aquilo todo tempo. Quer dizer, a gente é pai ou filho o tempo todo, mas a gente está sendo mãe ou pai ou filho quando estamos com eles. Não estamos pensando, por exemplo, quer dizer, a gente pode estar pensando neles, mas a gente não está o tempo todo assim. Quer Sim. dizer, Então, fica próximo sim. Só que, às vezes, dentro dessas personas que são construídas, elas não estão coerentes com o caráter, porque muitas das vezes podem até ficar próximos daquilo que você construiu como essência, como caráter, que acaba ficando tão natural que faz parte de você, já começa a ser o seu caráter, você começa a agir baseado em seu caráter. A questão, às vezes, vamos voltar no exemplo que eu dei, no meu exemplo enquanto palestrante, enquanto ministrante lá de alguma educação, um professor. Eu sabia que na minha essência eu não era aquilo, eu não tinha isso comigo. Então eu criei uma persona, um personagem de um professor, para conseguir lidar com aquilo, com aquele desafio, com aquela questão de estar à frente das pessoas e avançar um grau na minha vida. Então eu criei esse personagem para mim, essa persona, uma máscara de instrutor. E comecei a trabalhar em cima disso. Montei essa máscara e comecei a produzir em cima disso. Trabalhar, desenvolver. Até que chegou um ponto que essa construção, de tanto eu fazer, acreditar, pensar, elaborar, ela começou a ficar natural, que ela passou a fazer parte da minha constituição. Entrou dentro de um conjunto das minhas características, dentro do meu caráter. Hoje eu não preciso criar, né, uma persona, né, essa personagem de um professor. Simplesmente vou e faço. E às vezes isso é muito rico quando você faz as coisas de forma tão natural, tão espontânea, que você não percebe. Até que chega alguém e fala, poxa, você fez isso, nossa, você é tão bom nisso, você é tão nisso, nisso. Sabe? Eu? Mas como assim? Nunca me a vi. gente percebe, Porque é né? seu. Entende? É seu. Eu fiz. Não sabia. Então já faz parte de você, está constituído, é a sua marca. Né? Está marcado, está ali com você. Então não faz parte. E a questão em cima disso, que eu percebo, é pessoas que, às vezes, sabem que não é, criam um personagem, né? Criam uma persona ali, que essa pessoa vai tentar suprimir alguma coisa, alguma falha, alguma demanda de carência, de essência, de, sei lá, que ela tem, dentro da sua constituição, de certa forma. Então ela começa, às vezes, a usar de mentiras, usar de argumentos falsos que não se sustentam ao longo do tempo. Mas nesse primeiro momento que ela está se apresentando, que ela criou aquela roupagem, ela se mostra assim, uau, sou a pessoa, né? Eu consigo obter ganhos secundários, como a gente chama a parte psicológica. Você é reconhecido, você passa a ser prestigiado, sei lá, o que a pessoa busca. Então ela passa a ter esses ganhos. Ok, tem esses ganhos, beleza. Só que quando você acaba convivendo com essas pessoas, você começa a perceber que não é aquilo tudo que a pessoa fala, que é aquilo tudo que ela demonstra. Um exemplo, ao longo da minha vida, eu conheci uma pessoa aí, que ela era, assim, a nível de passar conteúdos, ela era muito boa. Tinha muito conhecimento, muita bagagem. Mas na parte prática que ela sustentava, aquela pompa toda, ela não tinha essa coerência. Mas num primeiro momento, quem não conhecia, achava que era a pessoa, porque ele se vendia muito bem. Isso ele fechava muito bem. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que ele não era isso tudo, não sustentava aquilo tudo. Ou seja, ele tinha um ganho inicial em cima dessa persona, mas a gente começa a perceber que o caráter dele era um caráter fraco, falho. Por quê? Ele Ou seja, não age da maneira que ele fala. justamente não é uma pessoa íntegra. Né? O que ele fala, o que ele pensa, o que ele faz, ele não é íntegro em cima disso. Então,
onde começa a ter essas questões, essas disparidades de caráter, vamos dizer assim, caráter bom, caráter ruim. Vamos dizer um caráter, mau caráter, acho que fica pesado falar mau caráter. Mas é um caráter Fraco. Fraco. desestabilizado. Fraco. Caráter fraco. Ótimo, ótimo, muito bom, estamos em sintonia. Então, assim, ao passo que se a pessoa parar, perceber, como nós começamos aqui a nossa live, então, para, gente, avalie, caráter é importante. Se ele parar, perceber que ele tem essa demanda e que o caráter dele está fraco, e se ele fizer essa jogada que ele já faz muito bem, enquanto pessoa, ele percebe que ele quer ser aquilo para obter esse ganho. Ele começar, de fato, a parar de mentir e começar a viver, a trabalhar, a se deslanchar, a aprofundar, ele vai trazendo aos poucos isso como parte dele. E vai chegar um ponto em que aquilo vai ficar tão natural que já vai fazer parte da essência dele. E ele não vai precisar usar de mentiras para querer... E nem vai ser tão pesado. Não vai ser pesado, porque ele não tá mentindo para as pessoas. A gente leva uma carga quando a gente mente para as pessoas, porque a gente fica sempre se preocupando se tá certo, se eu tô falando se alguma coisa assim. Tem pessoas que são muito calculosas. E principalmente as pessoas mais calculosas, elas veem que errou assim, pera, eu fiz isso. Mas tem outras pessoas que até escapa ali, sabe? Escapa ali pelas mãos e depois a pessoa fica pensando, nem pensa, mas algumas ficam assim, fica se remoendo por a pessoa ter descoberto ou uma coisa assim, e depois isso fica a vida toda dessa maneira. Ou muda de verdade, ou não vai ser bom. E sobre isso, eu também já passei por uma coisa assim. Ou pelo menos eu entendo sobre isso, que é uma pessoa, imagina, tem uma pessoa que ela parece que é uma pessoa mais introvertida, mas ela também é uma pessoa extrovertida quando tá dependendo das pessoas. Ela tem os dois lados. Não quer dizer que o caráter dela seja extrovertido ou introvertido. Ela é o que ela quiser. Ela usa o que ela quiser, porque ela consegue os dois lados da moeda. Ela gosta de ficar mais dentro de casa, ela gosta de estar lendo ou fazendo isso, mas também gosta de estar com os amigos. Principalmente eu sou muito assim, eu sou uma pessoa que gosta, tenho o meu espaçozinho, mas também sei conviver muito bem e consigo ter uma boa oratória e falar com muitas pessoas, estar num grupo de pessoas. Tem pessoas que têm esse tipo. Não quer dizer que a pessoa tá mentindo quando ela tá querendo ficar mais sozinha, ou tá mentindo quando tá com pessoas. Ela está feliz nas duas dimensões. E isso é um caráter. Ela tem essa facilidade de estar nas duas áreas. E ela, por exemplo, tem pessoas que são tímidas, mas depois por exemplo, tem pessoas que são gagas. Não faz mal. E depois elas se tornam depois uma pessoa assim, meu Deus, ela fala muito bem, não sei o que mais. Não é que ela tenha transformado em uma personagem, talvez seja uma personagem, não sei. Mas ela foi uma característica, foi um talento que ela adquiriu. Ela talvez já tinha isso, mas ela foi uma coisa que foi moldando e transformou o que ela é. Que ela é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, etc. Mas ela antes não era tanto assim. Ela é uma pessoa mais reservada, que ficava no lugar dela. Como a gente tá falando de personagem, eu achei interessante falar sobre isso. Porque as pessoas, elas têm vários tipos. Não quer dizer que a pessoa talvez seja uma master, como tá a dizer, mas ela tem várias. Tipo, ela não precisa ser uma pessoa só. Claro que é uma pessoa só, mas tipo, durante sendo profissional, ela tá sendo de uma maneira profissional. De outra maneira, ela tá sendo mais criança, mais divertida. Isso não quer dizer que seja uma má pessoa, não quer dizer que seja mentindo para as pessoas. Ela tem essa área, ela é assim. E não podemos dizer assim, tem que ser só dessa maneira. Tá bem, se é criança, então não pode ser profissional. Ou tem que ser profissional o tempo todo. Não, não pode ser sempre assim. Que algumas vezes é o falso eu, que a gente tem que ser sempre um profissional e sempre agir dessa maneira. Não, a gente age como a gente sentisse bem. Como o nosso verdadeiro eu, como a nossa água divina, aparecer e dizer assim, e aquilo como sair, saiu. Não faz mal. E algumas vezes essa preocupação, o caráter também, um ponto muito importante sobre o caráter, que eu acho que não podemos fazer essa live sem dizer, que algumas vezes a gente se preocupa muito com a vida, com as outras pessoas, o que as outras pessoas pensam. E isso afeta o nosso caráter. Não, não é verdade, porque se a gente se preocupa muito com as pessoas, o que as pessoas pensam, a gente faz com que o nosso caráter fique reservado. A gente não age da maneira que a nossa semelhança divina diz, que é o verdadeiro eu. A gente age de uma maneira e é como colocar uma máscara, que a gente coloca uma máscara que é para fazer da maneira que as outras pessoas, que a gente queira que as outras pessoas nos veem. E algumas vezes tem esses buracos, porque a pessoa não é assim.
ela não quer ser assim. Só que ela é obrigada a ser por causa do círculo dela, por causa que, por exemplo, principalmente da escola, etc., ou, por exemplo, quando tá com o trabalho com as pessoas, algumas vezes ela é uma pessoa mais extrovertida, que ela gosta de falar mais, mas, e ela quer ser assim, só que ela fica com receio de as outras pessoas não gostarem dela assim. Não que ela seja introvertida, mas que ela não tá sente fechada e com medo de o que, que os outros vão pensar sobre isso. Uhum. Então, é interessante esse ponto que você tocou, porque quando a gente fala essa questão das máscaras, né, dá a entender que o negócio é negativo, né, mas não é não, é como você mencionou muito bem. São papéis que a gente exerce, isso é natural, né? Em casa você é de um jeito, na rua você é de outro, estando à frente do público você é de outro, quando é aluno você é de um tipo. Isso aí faz parte da constituição da pessoa e às vezes o local pede que você tenha polidez em algumas coisas, em alguns aspectos, né? Mas é isso mesmo que você mencionou, são papéis e, igual você disse, tem pessoas que são mais introvertidas, outras extrovertidas. Tipos psicológicos de Jung, ele fala um pouco sobre esse campo, né? Da introversão. A extroversão é a forma de você se energizar. Isso está totalmente dentro. A gente tem os dois. Só que uns às vezes são mais extrovertidos, enquanto os outros são menos extrovertidos. São mais introvertidos, né? É fácil de enxergar isso. Sem aprofundar muito, senão abre uma outra gaveta para a gente conversar. É que Porque, às vezes, eu não sei quanto tempo falta live, mas eu acho que falta tipo meio que 20 minutos, por isso eu nem sei como a gente passou tanto tempo, mas tudo bem. passa rápido, né? Então, só para fechar aqui, para não deixar agora o pessoal aguçado. Tem pessoas que às vezes trabalham o dia inteiro, ou qualquer coisa que seja. Quando acaba aquilo, ela quer sair, quer encontrar com os amigos no barzinho, vai beber, vai conversar, vai rir, vai, sei lá, fazer alguma coisa, mas ela quer encontrar pessoas. A porta é trabalhada o dia inteiro, mas ela quer sair encontrar pessoas para depois ir para casa. Uma pessoa mais extrovertida. Agora, a pessoa mais introvertida, às vezes, ela trabalhou o dia inteiro. Quando ela sai daquele ambiente, ela só quer a paz dela, quer o momento dela, aquele tempinho e tal. Que é uma forma dela conseguir reconectar, se energizar, e depois ela vai conversar para lá e tá tudo em paz, né? Cada um é cada um. Mas isso aí é uma outra gaveta, isso aí é um outro esquema, uma outra história. Mas Sim, entendo o que você está falando. exatamente. Mas eu acho que a gente deveria começar a fazer as perguntas agora. E depois a gente ia conversando mais e depois abordávamos. Porque eu queria mesmo saber o que vocês achavam. E eu gostava de abordar, porque a gente não chegou na parte pesada. A gente está aqui, estamos aqui flutuando, só falando como as coisas funcionam. Mas a coisa pesada ainda não apareceu. Ainda parece que tá tudo certo, que a gente tá com um bom caráter, tudo certo. Mas tem coisas que a gente deveria fazer e não faz. Se você não faz o que promete, tu tem um mau caráter. Tem muitas outras coisas que a gente supostamente deveria fazer e a gente não faz. A gente procrastina, a gente deixa pra depois. Era pra supostamente já ter feito um mês atrás, não fez. Ou outras coisas assim, e não, pode ser que estejam aparecendo outras coisas, mas algumas vezes a gente tem tempo para aquilo e não faz, porque a gente não tem vontade de fazer. E a gente coloca outras coisas que talvez não sejam tão importantes na frente, e deixa as coisas que eram supostamente importantes para trás e ficamos procrastinando. E a gente promete uma coisa para uma pessoa e não faz. Isso pronto, é falta de caráter. Que isso é uma coisa muito pesada. E eu queria fazer as perguntas. E eu gostaria que vocês falassem com a gente. O que é um bom caráter para você? Que tipo de pessoa você gostaria de se tornar? Não sei se eu faço várias perguntas e as pessoas vão respondendo, ou eu faço uma e espero elas responderem. Vamos ver o que o pessoal manda, né? De repente, faz e dá um tempinho só para o pessoal absorver o que você perguntou, né? Tá bem, Tem uma ok. O que é um bom caráter para você? O que é considerado ter um bom caráter? A gente já explicou o que a gente acha que é um bom caráter. Mas para ti, o que é considerado um bom caráter? Bem, já falaram que o caráter é quando a gente não tá com pessoas, é o que a gente é para nós mesmos, certo? Que eu achei muito importante. Mas cada um tem o seu nível, o que acha que é caráter. Que tipo de pessoa você gostaria de se tornar nessa coisa de caráter? Gostaria de mudar o teu caráter ou está bem com o caráter agora? Como você vê o seu caráter? Sendo um caráter mau ou bom? Fica entre nós, gente. E também vamos abrir uma caixinha de perguntas só sobre isso e o que vocês achavam. Se quiserem comentar, vamos fazer as perguntas talvez, e vocês respondem e dizem o que vocês acham sobre isso.
Como você vê o seu caráter? Pronto. Quais as virtudes mais crônicas? O que que gostaria de mudar? Tipo, por exemplo, tem alguma coisa que é o teu caráter e gostaria de mudar, tipo, agora, mas tá sendo difícil? Ou se agora analisando assim, pera, eu gostaria de ser mais tranquilo. Ah, eu gostaria de ser mais honesto. Ah, eu gostaria de ser. Gostaria de mentir menos. Algumas vezes eu minto, mas é aquela mentirinha branca. Isso também é falta de caráter. Mesmo que seja uma mentirinha pequena, é uma mentira. Pro diabo não tem mentirinha pequena e mentirinha grande. Mentira é mentira. Uhum. Isso é uma coisa meio pesada, mas é verdade. Eu sei que a gente algumas vezes mente, mas é uma coisa que supostamente não faria, porque isso é ter mau caráter, que é ter o dos princípios. Os princípios supostamente não deveriam mentir, não é? Sim, sim. Que traço você mudaria sua personalidade? Qual que traço da personalidade que poderia mudar toda a tua vida? Se tu quisesse alguma coisa, por exemplo, coragem, que, por exemplo, ser uma pessoa mais alegre, mais assim, ou de outra maneira, algum traço que gostaria de mudar, tipo hoje ou amanhã, e mudaria a tua vida? Quer dizer, tem coisas que a gente não pode mudar durante o dia, como ele falou. É um aprendizado, demora um tempo. Para fazer essa constituição, ela não é tão simples assim, né? Não é passe de mágica, né? Não vai longe. Igual esse exemplo aí que eu falei, dessa modelagem, se eu posso usar isso. Uma referência, né? Você pega como referência algo. Até a pergunta, acho que foi a segunda pergunta que você fez aí. Que tipo de pessoa você quer se tornar, não é isso? Você Que tipo colocou. de pessoa você gostaria de se tornar, assim? Então, isso aí é uma pergunta muito poderosa, se a pessoa parar para entender, porque ela começa até mesmo a se rever, né? A perceber, poxa, espera aí, como é que eu tô? Quem eu sou? Né? Se eu quero melhorar, consequentemente, eu preciso, às vezes, fazer um upgrade de alguma coisa aí que está faltando, se eu quero melhorar. E aí eu começo a buscar referências. E começo a perceber que tipo de caráter essas pessoas que têm o sucesso da qual eu quero, que eu almejo, que eu me identifico, o que eles têm. E tento buscar isso. Não quer dizer que eu tenho que ser aquela pessoa. Isso é muito comum também, tá? Olha, tem pessoas que às vezes querem ser aquela pessoa, quero ser aquela pessoa. Cara, esquece isso. Sim, mas a gente tem que ser nós mesmos, mas pegar um pouquinho das outras coisas. Mas é isso que algumas vezes nunca consegui. Por exemplo, ter as pessoas assim, nossa, eu admiro essa pessoa. Eu tipo, meio que admiro, mas não é aquela admiração louca com alguma pessoa. Eu nunca tive isso. Eu sempre quis ser eu mesma. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria ser. A gente pode ter um mentor, ter uma pessoa assim, mas a gente não quer ser aquela pessoa. A gente quer ser nós mesmos com algumas coisas que ela tem. A gente quer ter o que ela tem. Por exemplo, igual a criança diz assim, eu quero ser o Batman. Mas eu quero ser não sei o que mais. A gente tem essa coisa, ele quer realmente ser aquilo. Mas ele tem que ser ele mesmo, com talvez porque ele quer o sucesso que a pessoa tem. Mas a pessoa não percebe que ela constrói o próprio sucesso. Pode pegar algumas coisas, algumas informações, admira a pessoa, sim, mas não ser a pessoa. E eu achei, peraí, é fazer os outros que eu gostaria de fazer isso mesmo, fazer com você. Isso é um princípio, exatamente. Que a gente gostaria de fazer com os outros. Mas o caráter é que a gente quer essas pessoas ser honestas, certo? Então a gente também tem que ter honestidade. É parecido, exatamente. Queremos ter integridade, então tem que ser íntegros. Porque também as pessoas, por exemplo, qualquer coisa que a gente queira, temos que ter um bom princípio, um bom valor. Por quê? Por exemplo, se a gente quer ter uma boa família, se queremos ter uma esposa, um marido, ou como for, a gente tem que ser uma pessoa leal. Não dá para não ser uma pessoa leal e querer alguém. Quer dizer, dependendo agora, tem relações muito abertas, etc., mas isso aí é entre o casal. Mas, por exemplo, se queres alguma coisa, tem que ter uma boa valores fortes, valores muito bem pensados e comprometer-se àqueles valores. Não adianta, porque senão tu não tá sendo aquele caráter. Tu tá sendo uma pessoa desonesta, tá sendo um caráter fraco. Não sei se eu acho que é exatamente isso. Se às vezes querem fazer, sim, queres fazer o que queres dar para poder receber, sim. Mas é isso mais ou menos o caráter. O que que tu acha? O que você acha, Ricardo? Fica esbarra assim dentro desse contexto, porque seria quase que aquela ideia de plantando o que você colhe. Se você, né, se você é uma pessoa de um bom caráter, vamos falar assim, eu acho
pesado falar esse bom caráter, mau caráter, que dá ideia. Quando a gente fala mau caráter, Fraco e forte, pejorativo. caráter. Às vezes a pessoa entende que é sentido pejorativo. Nossa, é ruim. Vamos pôr assim, fraco e forte. Não tem como, né, se a pessoa tem um caráter fraco e ela colher coisas boas, fortes. Porque o caráter não vai sustentar. Da mesma forma, se você tem um caráter forte, né, a tendência é você obter coisas fortes em cima disso. Então, se você quer ter um bom relacionamento, você tem que ter características de pessoas que vão compartilhar de bons relacionamentos e, consequentemente, você vai obter é a lei do universo, né? Você vai obter isso como retorno, lei da natureza. E Eu vice-versa, vou ajudar porque vocês senão... só para um pouquinho. Eu vou ajudar Né? vocês porque tem pessoas que talvez não entendem muito bem o que talvez queira buscar no caráter. Por exemplo, disciplina, determinação, compaixão. Algumas a gente não tem compaixão suficiente, empatia, algumas bondade, honestidade, confiabilidade. Tem outras coisas que também o próprio. Agora deu um branco aqui, peraí. Eu até fiz aqui a da listinha. Peraí. São do. Peraí. As 13 virtudes do Benjamin Franklin. Ele fez essa lista de coisas, 13 virtudes que ele queria ter. Ou seja, a gente também deveria fazer isso. E ele teve o sucesso que ele teve, porque ele teve essas três virtudes e ele mudou cada dia um pouquinho e foi fiel a essas virtudes. Criou essas virtudes e quis para eles. Se quiserem que eu fale, eu falo sobre essas 13 um pouquinho. Mas continua, desculpa. Não, fica dentro. É interessante isso, porque assim, dentro do processo de coaching, a gente também trabalha muito dessas questões, né? Visão positiva de futuro. Isso parece bobeira. Eu até então, no início também, eu não levava muita fé nisso não, sabe? Ficava meio assim, será que é isso tudo? Mas depois que você começa a trabalhar, criar imagens na sua mente, fortalecer isso, entender um pouco mais, estudar um pouco mais, faz muita diferença. Porque a mente não distingue o que é real e o que é imaginário. Vai depender do nível de emoção que você coloca, a carga emocional que você coloca, né? Não é aquela coisa mágica também, vou ficar deitado e vai acontecer. Não é bem assim. Obrigado por ter entrado nesse assunto. Porque eu queria falar uma coisa que eu também já te falei, que o cérebro não entende o que é certo e errado. Tipo, a gente pode mentir muito sobre alguma coisa e se torna real. Por isso, tem algumas pessoas que quando mentem muito pra uma pessoa, acaba acreditando na própria mentira. Até ela no pensamento. Por isso, algumas têm essas crenças limitantes, que tem as coisas ao redor, etc. Gente, não esqueça de tirar print e colocar o nosso arrobazinho, viu? Continuando. E a gente acredita muito nisso, em uma determinada coisa. E a gente acaba acreditando nisso. E levamos isso para o nosso lado pessoal, que estás a falar, que realmente isso, que a gente acaba não acreditando. Pronto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que a gente não deveria supostamente mentir, porque isso até fica um cargo, como eu já falei, fica até um cargo a menos. Que a gente não tem que ficar se preocupando o que falou pro outro aquela coisa. A gente só vive a vida e não tem essas preocupações. Não se preocupa com o que os outros pensam. Justamente. Então, aí começa até uma inteligência, né? Porque quando você começa a criar o seu caráter, vamos dizer assim, um bom caráter, você se baseia nos princípios universais. E os princípios universais são coisas positivas, né? Honestidade, honra, amor ao próximo, paz. Então são coisas boas. Quando isso constitui você, você começa a agir em cima disso, porque faz parte de você. Você se constituiu em cima desses pilares. Você começa a agir com isso. E se você agiu assim, você não deixa rastro. O problema é quando você monta caráter contrário a isso tudo, né? Onde você começa a deixar lacunas, porque são coisas negativas, ruins. Igual você vamos dar o exemplo da mentira que você está falando. A pessoa conta uma mentira, e aquela conta outra, que conta outra, que conta outra, que conta outra. Chega um ponto que isso não vai se sustentar. Alguém vai descobrir. Né? Você consegue enganar muita gente, pouca gente muito tempo, muita gente pouco tempo, mas não engana todo mundo o tempo todo. Então, assim, você vai ter que ficar ali tentando tampar esses buracos. Então, isso te consome demais, isso te desgasta demais, porque você até se perde no meio de tanta mentira, como você falou. A pessoa começa a contar tanto que começa a fazer parte da essência dela. E ela não para pra Mas a perceber. gente passa. E outra coisa também que a gente aprendeu, que tudo no nosso passado, a gente sempre fica contando sempre uma historinha do passado, a gente começa a viver isso.
trazer o passado, que algumas vezes nem a gente quer evoluir. A gente não evolui, porque a gente nunca vai evoluir quando na mesma história que a gente aconteceu no passado. Sempre a mesma coisa que a gente aconteceu. Por exemplo, a gente não conhece, não vê uma pessoa há muito tempo. Depois fica contando tudo o que aconteceu. Tudo bem. Mas a pessoa, ela sempre fica contando a mesma história e não sai daquele ponto. Continua sempre no ponto anterior e do passado. E não vive realmente o que está acontecendo agora e que é realmente o caráter. Só que depois a gente tem que continuar, porque a gente vai ter que falar ainda sobre a importância e falar um pouco de uns pontos da importância e sobre por que a gente tem que ter um bom caráter. E além da visão que a gente tem que ter e o objetivo e e a estratégia, o que a gente tem que fazer para conseguir ter um bom caráter. Porque a gente começou a falar o que é os nossos pensamentos, mas a gente não colocou muito bem por que a gente precisa nisso da nossa vida. Alguém sabe por que a gente precisa ter bom caráter? Por que alguém vai querer ter um bom caráter? Quer dizer, pode estar mentindo, pode estar fazendo a vida dele. Não, por que tem que ter um bom caráter? Não é? E aí, né? Será que isso é importante? Quer dizer, Será que vale a pena parar um pouco para refletir, né? Sobre a importância. será que eu devo ser uma boa pessoa? Por que eu devo ser uma boa pessoa? Às vezes eu vejo pessoas más aí tendo resultados assim, Mas né? essas pessoas más que têm resultado, não vai ir para além disso. A pessoa vai ter uma hora que vai perder-se. Essas pessoas, porque depois ela fica infeliz com ela mesma. As pessoas ao seu redor não vai querer uma pessoa mentirosa, não vai querer uma pessoa desonesta. Por isso, todo o relacionamento dela que ela tem ao redor com as pessoas vai desmoronar. E ela mesma vai ficar correndo porque sabe que aquilo é mal. E o coração vai pesar. O coração vai pesar que está sabendo não tá fazendo a coisa certa. Por isso não vai evoluir daquilo. A pessoa, por isso vai desmoronar uma hora. Ela pode estar muito bem por fora, mas por dentro não tá bem. Porque ela não tá vendo na sinceridade, não tá vendo com felicidade. E mesmo que esteja sucesso na empresa, o que que foi, tá tendo sucesso, mas não adianta ter tudo isso e não ter nada por dentro, ser oco, não ter sentimento, não tá vivendo com felicidade, porque quando a gente ajuda os outros, quando a gente está ajudando, estamos vivendo sendo nós mesmos, sendo essa chama ardente que a gente não tem como ficar triste. E como eu já falei sobre uma live que eu fiz hoje de manhã, que eu falei sobre o princípio de gênero, bem, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a diferença entre emoção e sentimento. O sentimento é o que a gente que a gente sente dentro de nós. E a emoção é coisas passageiras, pode ser, por exemplo, essa live vai ser passageira, mas algumas coisas eu posso manter. Mas o sentimento que eu tenho de mim mesmo vai continuar aqui. Não importa, por exemplo, tem uma pessoa que está muito triste, mas as coisas que vão acontecendo, ela ficando mais feliz, sabe? Com as coisas que estão acontecendo com a vida dela, etc. Mas depois, quando isso passar, ela vai ir lá para baixo. Porque não tem nada que sustente a vida dela, não tem nada que sustente para ela ser muito feliz. Porque ela não é feliz com ela mesma. Ela é só feliz com as circunstâncias ao seu redor. Uhum. Fica muito vazio, fica muito passageiro. E aí a pessoa fica no loop, né? Sempre buscando próximo, que próximo, que próximo, que próximo, e ela não para perceber essa questão com ela, né? E ela não repara que tem um vazio. Ela acha que o negócio está fora. E na realidade o negócio é dentro. Né? E é a importância. Isso que eu falo. O mental ele é muito forte, gente. O mental ele é muito forte. Para a pessoa entender essa dinâmica, é só a pessoa pensar no placebo da vida. Não é mesmo? Alguém sabe a diferença entre integridade e honestidade? Aqui, alguém que esteja aqui sabe qual a diferença entre honestidade e integridade? Bem, então, vou tentar pensar um pouquinho, porque a gente também temos que ainda falar um pouco sobre, pelo menos, qual a importância de ter o caráter, que a gente praticamente foi tudo que a gente falou, não é? Porque eu acho que a parte da importância, acho que não temos dúvida que isso é importante, e várias partes que a gente falou, que a gente tudo determina o caráter, a qualidade de vida, a qualidade de instrumento, o sucesso, a qualidade, a longevidade. A gente até pode pensar se a gente tiver uma boa alimentação, etc. A gente também tem que se disciplinar para isso.
para essas coisas. E isso faz com que a gente tenha um bom caráter, que a gente saiba dizer não para coisas que a gente quer ter o... Por exemplo, tem dois tipos de coisa. Aquilo que a gente vai receber agora e coisas que vamos receber futuramente, certo? E a gente, algumas vezes, só quer saber da coisa que vai receber agora, que, por exemplo, é o doce. Mas não queremos saber depois, futuramente, que a gente vai ter um bom corpo, ou não. A gente não se preocupa algumas vezes tanto com isso. Uhum. E é uma coisa que a gente deveria saber e se programar, porque a gente tem que se programar para isso. E eu acho que isso é uma parte muito importante. Agora falamos, acho que da importância. Agora eu vou explicar o que é a diferença entre integridade e honestidade. A integridade é adequar a realidade às nossas palavras. É você manter as promessas, é manter as coisas que você prometeu, é manter o que você tinha dito. Se fizeste, se imagina, organizaste alguma coisa e vai fazer aquilo. Como assim? Porque tem coisas que, mesmo a parte mais difícil da nossa vida, a gente mantém o que a gente disse. A gente prometeu pra pessoa. Mesmo mais situação mais difícil, a gente mantém e faz. Isso é ter um bom caráter. Não é, por exemplo, dizer uma coisa só por dizer e a pessoa depois, a outra pessoa fica à espera daquilo e fica triste depois, mas entende que a vida está sendo difícil. Mas imagina que a outra pessoa faz realmente o que prometeu, que é o teu caráter. A pessoa vai ficar muito feliz. Porque ela prometeu como comprometido. Isso é integridade. É comprometer-se a alguma coisa e adequar a realidade às nossas palavras. É fazer isso, ter o pensamento em suas palavras. É integrar os seus pensamentos e palavras. Honestidade é adequar as palavras à realidade. É dizer a verdade. Contar a verdade. É dizer e adequar as palavras a essa verdade. Dizer o que a gente sente realmente. Não ficar na mentira. Ser honestos conosco, porque eu acho que o mais importante é ser honesto com nós mesmos antes de tudo. Antes de contar alguma coisa, tem que ser honesto com nós mesmos. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu tenho caráter. Tá sendo honesto consigo mesmo. Eu, sinceramente, algumas acham que eu tenho caráter e algumas não. Porque eu sei que o caráter, ter um caráter forte, é bem difícil. Eu sei que tem coisas que eu ainda preciso me adequar e tô melhorando. Porque eu acho que sempre há alguma coisa para melhorar em nós mesmos. Há sempre alguma coisa nova que a gente pode melhorar, podemos ser melhor sobre isso. Tem sempre alguma coisa. Tem sempre alguma coisa que a gente pode ajudar e ser melhor, e superar a gente mesmo. Ter uma competição com nós mesmos, ser melhor do que você mesmo. Porque algumas vezes a gente fica se comparando com os outros. Sim, é bom ter essa competitividade com as pessoas, etc. Mas o que a gente deveria competir é com nós mesmos, ser o melhor que a gente consegue. Isso que eu acho que é o esforço. Isso é que eu acho que é ter um bom caráter. Um bom caráter é ser o melhor cada vez mais. Eu sei que algumas vezes é difícil prometer e cumprir as coisas. Por exemplo, claro que foi difícil, por exemplo, ter uma semana cheia, mas eu prometi falar contigo, por exemplo, daqui a pouco. Se não vai dizer, por exemplo, eu digo pra ti, eu vou falar daqui a uma semana contigo. Eu vou falar domingo, exatamente domingo, mas não cumpro, isso não tem caráter. Mas e assim, uma semana, não sei que dia. Aí já, e compra, por exemplo, falando na segunda. Ok, tá cumprindo. Eu sei que isso é difícil, mas supostamente isso é ter um bom caráter. É falar e cumprir. Ok, só para lembrar, está faltando apenas 1 minuto e meio. Meu Deus! É que a gente não terminou. Será que não sei. Queres que a gente continue, fazemos outra? Ou a gente para por aqui e acho que Ah, tá vindo aqui a produção. ah. Tá dizendo que Lembrando, eu falo pessoal, de fazer demais. Eu falo aquele demais, print, desculpa, gente. de fazer aquele print bacana aí para mandar lá para gente. Não esqueça de bater e registrar esse momento interessante que nós trabalhamos, questão do caráter. Eu acho que é muito conteúdo, né? Não sei como é que foi a absorção das pessoas em relação a isso tudo aí. Mas acho que, não sei se a gente ajudou vocês, estão entendendo. E espero que tenhamos ajudado bastante no que a gente tenha falado. Não é? E tem duas coisas, só quero dizer uma coisa, só tem duas coisas que a gente pode fazer que para ter um bom caráter. Definir o que você quer e praticar. Sim, resume bem. Porque aí você monta realmente, você consegue agregar isso, a sua imagem, né? Acho que bota naquela segunda pergunta que você fez, né?
E agregar só pequenas coisinhas, sabe? Pequenas coisinhas para conseguir o nosso objetivo, o caráter original que a gente realmente quer. Ó, isso aí. Bom, pessoal, não vai dar para estender mais, faltam apenas 15 segundos para estar terminando. Tchau, gente. Agradeço a participação de todos que se dispuseram a estar Muito aqui obrigada. conosco. Vamos em frente, mestre da mente. Um grande abraço a todos.